e convidá-los a abrir a palavra do Senhor nessa noite, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, do verso 1 até o verso 12. Eu vou ler e os irmãos apenas tentem acompanhar de forma atenciosa, porque é a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1 até o 12. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que um dia foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Porque a terra que absolve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, estamos diante da Tua Palavra e diante de uma porção da Tua Palavra tão desafiadora. Então, o Senhor sabe o quanto eu preciso da Tua ajuda, e quanto cada um também dos meus irmãos precisa, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito Santo, porque só o Teu Espírito pode trazer a luz e trazer clareza, ó Deus, a passagens tão desafiadoras como essa aqui, e que o Senhor fale a cada coração aquilo que o Senhor quer falar, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pois bem, e esse texto aqui, ele trata de uma passagem desafiadora sobre a questão da salvação, e quando a gente pensa sobre salvação, é preciso que cada um a gente tenha consciência de entender três aspectos, ou três considerações ou perspectivas sobre a salvação. A primeira delas é o seguinte: pessoas que têm uma falsa segurança sobre a salvação. O que é essa falsa segurança? Ela acha que porque ela é religiosa, ela acha que talvez porque ela nasceu na igreja evangélica, ela acha porque ela foi batizada, ela acha que porque ela frequenta uma igreja, ela é salva. E ela está achando isso, e isso é uma falsa segurança, porque se você acha que você é salvo porque você foi batizado, se você acha que você foi salvo porque você participa da igreja, você está completamente equivocado. É uma falsa segurança. E tudo isso é legal, participar da igreja, ser batizado, são coisas boas, mas é uma falsa segurança se você acha que é isso que te salva. Mas também tem uma outra perspectiva, são pessoas salvas, pessoas que creram em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador,
mas elas têm insegurança quanto à sua salvação. De repente ela não está num dia muito bom, cometeu um pecado aqui, lá, e de repente ela olha para a sua própria vida e fala: nossa, estou perdida agora. Aí passa um pouco, ela ora um pouco, recebe uma palavra boa, e ela fica animada de novo, ela diz: nossa, agora eu estou crente. Então ela é inconstante. Tem horas que ela tem certeza da salvação e tem horas que ela acha que ela não é salva. E isso é falta, e ela é salva. Só que ela acha que ela não é em alguns momentos, porque ela acha que a salvação está nas mãos dela e não nas mãos do Senhor. É um equívoco. E é interessante que, lá em 1 João capítulo 5, verso 13, olha só o que o apóstolo João escreve: estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então o apóstolo João, quando escreveu essa carta, algumas pessoas estavam com dúvidas. Elas tinham salvação, mas tinham dúvidas que eram salvas devido a algumas circunstâncias na vida dela. Então nós precisamos buscar ter essa segurança. E é justamente um terceiro grupo de pessoas. Pessoas que têm a salvação e têm certeza que têm a salvação. E isso não é arrogância, isso não é soberba, desde que faça isso à luz da Escritura. A Escritura nos dá 3 características ou 3 razões para termos certeza da nossa salvação. E uma pessoa, um crente que está um pouco mais maduro na fé, ele pode ter e deve ter essa certeza. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo testemunha com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então há uma relação tão íntima do Espírito Santo que regenerou meu coração, converteu meu coração, e que se eu estou estudando, se eu estou aprendendo a Bíblia corretamente, ele vai confirmar isso lá no meu coração, que eu sou filho de Deus. O diabo pode dizer que eu não sou, o mundo pode dizer que eu não sou, mas o Espírito Santo está dizendo que eu sou. Segundo, há uma promessa de Deus. A Bíblia diz que se você crê, João 5,24 diz assim: se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. É uma promessa de Deus. Ele está dizendo que quando uma pessoa crê verdadeiramente, confessa com a boca e crê com o coração, diz que tem a vida eterna. É promessa de Deus, a não ser que Deus seja mentiroso. E nós acreditamos que Ele não é mentiroso. E eu tenho uma terceira evidência: a busca da santificação. Então há uma evidência interna, há uma evidência de promessa e há uma evidência de testemunho, que eu posso olhar para a minha própria vida, ainda de imperfeita, ainda de falhas, mas de ver em minha própria vida, e cada um fazendo isso. Estou buscando fazer aquilo que agrada a Deus, estou buscando viver uma vida que eu estou crescendo, eu estou aprendendo, ainda que eu caio aqui, ainda que eu caio ali, mas eu amo o Senhor e eu quero evitar o pecado, eu quero lutar contra o pecado, e eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Isso tem a ver com testemunho nosso. Então é possível você olhar para a sua própria vida então e ver se você tem esses 3. E se você não tem ainda, não significa que você não tenha salvação, porque talvez você ainda está imaturo. E esse texto aqui que a gente vai ler daqui a pouquinho fala sobre a imaturidade na fé, que às vezes causa essa dificuldade. Ou você precisa avaliar seu coração, se de fato você é uma pessoa convertida, se você não é apenas uma pessoa religiosa, porque esse texto aqui também nos ensina. Hebreus capítulo 6, literalmente, vai fazer com que eu e você possa olhar para o nosso próprio coração e a gente, à luz da palavra de Deus, entender se realmente estamos perseverando, firmes na fé em Cristo, ou se apenas estamos vivendo uma vida religiosa. E apenas viver uma vida religiosa é um perigo terrível. Terrível, e Deus quer nos livrar, e por isso ele escreveu essa carta. É interessante que quando a gente olha para a carta aos Hebreus, ela foi escrita principalmente a judeus que se converteram, no século 50, 60, 70, tudo indica que foi antes da destruição do templo. Então muitos judeus estavam se convertendo, só que em meio a tantas perseguições e risco de serem mortos, alguns deles estavam querendo voltar para o judaísmo, estavam querendo negar a própria fé. Então, nesse contexto, que o autor de Hebreus, que a gente realmente não sabe de fato quem foi esse autor, a gente sabe que o Espírito Santo agiu na vida desse autor, e isso é o que importa para nós, que é uma carta bíblica, e ela literalmente, o objetivo de Hebreus, basicamente 2, mostrar que Cristo é superior a tudo, aos anjos, a Moisés, a Abraão, seja quem for. Cristo é o Filho de Deus, Ele é superior. E segundo, exortar aqueles cristãos que estavam passando por perseguições, por lutas e muitos desafios, a eles permanecerem firmes na fé e não abandonar a fé em Cristo. Então, nesse sentido, capítulo 6
eu quero destacar aqui 3 lições sobre a fé. E a primeira lição aqui, no verso 1 aqui, tem a ver, na verdade, do verso 1 até o verso 3, a gente vai considerar que a verdadeira fé, ela significa crescer espiritualmente. Uma pessoa que tem a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, essa fé, para ser genuína, ela precisa estar crescendo. Ela não pode ficar uma fé só imatura, uma fé como um menino ou uma criança. Toda e qualquer criança, não, é natural, é normal, a não ser que ela tenha algum problema de saúde muito sério, ela vai crescer. E assim também é a vida de uma pessoa que é convertida, assim também é a vida de uma pessoa que nasce de novo, ela cresce espiritualmente. Olha só aqui o verso 1, que diz, por isso, e eu vou pegar esse por isso aqui, é interessante que esse por isso aqui nos faz olhar para o parágrafo anterior, que vai aqui, do verso 11 até o verso 14. Olha só, deixa eu ler aqui, preste atenção. Capítulo 5, do verso 11 até o verso 14, esse por isso do capítulo 6, verso 1, tem a ver com o que ele acabou de falar, o que ele tinha acabado de falar a partir do verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram como preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos, ou da palavra de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então esse por isso, no capítulo 6, verso 1, ele lança mão daquilo que ele tinha acabado de dizer, ou seja, ele tinha exortado aqueles cristãos que boa parte deles, ou alguns deles, apesar de ter alguns anos de conversão, não deixava de ser criança na fé. Então ele está dizendo que parte daquele povo que estava ouvindo ele, que estava recebendo aquela carta, converteram, já tinha alguns anos, mas ainda eram crianças. Eles não ainda tinham capacidade de crescer e entender algumas outras doutrinas mais profundas e mais complexas, porque eles ainda eram crianças na fé. E esse é um grande desafio, porque isso, infelizmente, não aconteceu só naquela época, não. Ainda acontece muito hoje, das pessoas passarem por uma conversão, elas nascerem de novo, mas por alguma razão, talvez pela própria igreja que não ensina direito, e pela própria pessoa que não busca ler, que não busca meditar, que não busca estudar as escrituras sagradas, ela se mantém uma criancinha na fé, e ela não se torna adulta na fé, porque ela está sempre só brincando de ser cristão, e não sendo um cristão que deveria ser. Então isso acontecia, e isso continua a acontecer. Interessante, voltando aqui para o capítulo 6, vamos continuar agora. Então, a exortação dele é, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. É interessante que ele usa a expressão aqui, a palavra deixando, logo aqui no início do verso primeiro aqui, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Ele está dizendo literalmente que não é para deixar a questão básica da fé, mas é para você deixar as coisas de criança, deixar aquela fé que você não amadurece, que você não cresce, que você possa agora se tornar mais adulto, que você haja vontade no seu coração de olhar para aquele que é perfeito, que é Cristo, e falar assim, não, eu quero crescer, eu preciso amadurecer. Então ele usa a expressão, deixa e avança, para de viver como um crente criança.
E busque agora ser um crente. Você já tem aí 2, 3, 5 anos, 10 anos de conversão. Quando é que você vai crescer espiritualmente? Já cresceu em termos de estatura física, já cresceu em outras áreas, mas espiritualmente ainda não tem crescido. Então ele está exortando para que possa crescer, para que possa ser maduro. Essa palavra, avancemos para o que é perfeito. Ele está literalmente dizendo, pelo amor de Deus, aqui o pastor que está escrevendo essa carta, ele está dizendo para a sua comunidade, gente, é hora de crescer. Vamos crescer, porque se vocês não crescem, vocês continuam sendo alvos de muitas questões do inimigo, que literalmente está no mundo, e está a todo tempo como um leão, tentando tragar, tentando acabar com a vida de vocês, e vocês não têm condições de ficar lutando, se a fé de vocês está desse tamanhozinho ainda, se vocês não crescerem e não amadureceram. E aí ele lança aqui 3 questões básicas como fundamentos da fé. E é interessante que 3 coisas básicas que ele fala primeiro, ou seja, sobre 3 fundamentos da fé. Ele fala aqui no verso 1, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Então, quando ele está trazendo aqui, olha só, ele, aqui no verso 1, no finalzinho do verso 1, lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Isso, arrependimento e fé na Bíblia tem a ver com o início da vida cristã, que é chamado de conversão. Então ele está dizendo, ou seja, isso aqui é básico. E arrependimento nas Escrituras tem a ver com uma mudança que a gente tem na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa vontade. Na nossa mente, o que é o arrependimento bíblico? Você entende que aquilo que a Bíblia está dizendo que é pecado? Então, o arrependimento tem uma compreensão intelectual de você olhar para as Escrituras e dizer, olha, isso aqui é pecado. Não matar é pecado, ou matar é pecado, não é que não matar, né? Matar é pecado, adulterar é pecado, mentir é pecado, e fazer muitas outras coisas são pecados. E nesse sentido, se é isso que a Escritura está dizendo, uma pessoa que tem arrependimento, ela vai ter consciência que é pecado, ela não vai mais, menos, não, é pecado, é pecado. E além de ter essa compreensão intelectual ou racional de você entender que é pecado e que você é um pecador, você também vai ter tristeza quando você comete pecado. Esse negócio pesa no coração, esse negócio dói na alma, porque o arrependimento, ele envolve também as emoções nossas, de você não fazer só com medo de Deus, mas porque é errado. É como alguém, quando você ama seu pai, ama sua mãe, ou você ama seu filho, ou você ama uma pessoa, e vê que fez alguma coisa que feriu aquela pessoa, aquilo dói no coração. E é nessa perspectiva que também isso precisa doer no nosso coração, quando nós pecamos, quando nós erramos. E, em terceiro lugar, uma atitude, uma mudança de vida. Falar, não, se é isso, então eu vou abandonar. Se é isso, então eu vou deixar. Então, arrependimento de obras mortas é porque boa parte daquelas pessoas, ou algumas pessoas, estavam cometendo os pecados e estava tudo certo. Não, não tem problema não. Não, está tudo ok. Então ele diz, pare com esses arrependimentos de obras mortas. Tenha arrependimento de obras vivas. Mude de vida. E fé em Deus, porque não é só arrependimento. É a fé em Deus, e nesse sentido a fé em Deus é reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. E essa era uma grande dificuldade para muitos judeus, porque se eles acreditassem que Jesus Cristo era o Filho de Deus e era o próprio Deus, e eles estavam então afirmando a doutrina da Trindade, então por causa disso eles seriam perseguidos pelos seus próprios conterrâneos, e poderiam ser mortos, ou poderiam perder emprego, ou poderia acontecer um monte de coisas, simplesmente se eles acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. E aí nesse sentido, a fé em Deus é uma fé que nos leva a entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a fé que os próprios demônios têm. É interessante, que enquanto Jesus ele viveu o ministério dele aqui, todas as vezes que ele encontrava com o demônio confirmava que ele é filho de Deus. Mas muitas pessoas olhavam para Jesus e achavam Jesus apenas como um homem bom, um Messias, um profeta, mas ele é muito mais do que isso, ele é o Filho de Deus. E nessa perspectiva não tem negociação. Então o início da vida cristã significa, eu me arrependo e eu creio
em Deus e, portanto, em Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas ele usa também aqui a expressão batismo e imposição de mãos, que nesse sentido é um estágio a mais, que tem a ver com a vida cristã, que tem a ver com a santificação. E quando falo de batismo aqui, e a palavra batismo aqui no grego está batismos, porque os judeus eles tinham inúmeros batismos. Eles batizavam os corpos, que é lavar, naquela época a palavra batismo aqui significa lavar ou aspergir. Então eles lavavam os corpos, lavavam as vasilhas, lavavam as mãos, eles lavavam a si mesmo. Eles tinham várias purificações. E o ponto é, o autor de Hebreus está dizendo, pare com esses negócios, nós já temos um batismo que é o batismo cristão. Jesus já deixou muito claro que o batismo, que de fato todos aqueles batismos do Antigo Testamento que eram purificações, eles apontavam para Cristo, e Cristo veio e ele diz que todo aquele que crer nele precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então larga disso e agora entenda essa verdade. E imposição de mãos aqui, literalmente, quando a gente olha tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, a imposição de mãos tem a ver com a capacitação de Deus em abençoar a liderança da igreja, tanto os diáconos, quanto os presbíteros, quanto os pastores, ou quanto os missionários, todos eles eram abençoados com a imposição de mãos, para poder servir e ser bênção na vida da igreja. Então, quando ele está dizendo aqui sobre batismo e imposição de mãos, tem a ver com o amadurecimento nosso, o nosso crescimento e a nossa caminhada. E por último, ressurreição dos mortos e juízo eterno, que tem a ver com o final da vida cristã. Enquanto arrependimento e fé, início da vida cristã, batismo e imposição de mãos, a caminhada da vida cristã, e ele termina aqui no verso 2, olha aqui no verso 2 que ele diz, o ensino de batismo e imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Literalmente aqui, quando Jesus Cristo voltar, o que o autor de Hebreus está dizendo, esse Jesus que nós cremos nele, que morreu e que ressuscitou, ele vai voltar. E quando ele voltar, aqueles que são salvos, aqueles que são crentes, aqueles que confessaram que Ele é o Filho de Deus e que Ele é Senhor e Salvador de suas vidas, eles serão glorificados, seus corpos serão glorificados, sem pecado, sem corrupção, e vão viver e vão entrar na comunhão eterna no novo céu e na nova terra, e vão viver eternamente em comunhão com Deus. Por outro lado, aqueles que o rejeitaram, aqueles que negaram a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, eles vão sofrer o juízo eterno. Eles estarão condenados para todo sempre. Então isso é base na vida cristã. Todo cristão, todo crente deveria ter essa compreensão mínima desses três princípios: da conversão, da santificação e da glorificação ou do juízo final. No mínimo, a gente tem que ter essa compreensão muito clara no nosso coração, para a gente poder, inclusive, testemunhar a nossa fé. Tanto é que logo depois disso, no verso 3, ele diz, isto faremos se Deus o permitir. E aí, é interessante que ele está abordando aqui, que em meio a tantos desafios, o nosso crescimento espiritual não depende só de nós, mas depende da graça de Deus, do poder de Deus agir na nossa vida. Nós somos responsáveis, devemos estudar, devemos procurar conhecer, mas temos que entender que é a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus que nos sustenta. Essa é a primeira lição, e a aplicação que fica para a nossa vida é que todos nós somos chamados a avançar para o que é perfeito. O verso 1 diz, avance para o que é perfeito. Ou seja, não importa, se você converteu há pouco tempo, você precisa crescer. Se você converteu há algum tempo, você precisa crescer. Se você converteu já há muito tempo e já está maduro na fé, você ainda pode crescer mais, porque nós nunca vamos alcançar a perfeição, e todos nós temos como nosso padrão de crescimento Cristo. Então, nenhum de nós, por mais conhecimento que tenha já, por mais sábio que possa ser, ainda estamos longe da perfeição. Somos desafiados a crescer. Então, em nome de Jesus, cresça, busque crescer, assim como uma criança que nasce, cresce. Então, em nome de Jesus, a palavra que nós temos aqui é cresça. Segunda lição sobre a verdadeira fé é sobre discernir o perigo da falsa conversão. Que aí nós temos um grande desafio aqui, a partir do verso 4, que diz... É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim,
é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Então, até aqui nesse primeiro momento. Primeiro de tudo, então, o autor de Hebreus, ele exorta a sua igreja, aquele povo daquela época, primeiro, vocês precisam crescer. Em segundo lugar, ele diz, o não crescimento pode ter um efeito simplesmente de mostrar para as pessoas que elas são meramente religiosas, e elas, se forem só meramente religiosas, em algum momento da caminhada cristã, um grande risco de abandonar a Cristo. E abandonar a Cristo, nesse sentido, uma pessoa que teve experiência, que envolveu na vida da igreja, e se ela abandona a Cristo, essa pessoa ela está perdida eternamente. Então ele está trazendo uma palavra de exortação, e é uma palavra dura, porque naquele contexto, e a gente já viu no capítulo 4 e no capítulo 3, assim como no Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito e Deus vai levar para a terra de Canaã, quantas pessoas abandonaram, quantas pessoas negaram, quantas pessoas rejeitaram, e ao longo da caminhada de toda a história da igreja, se a gente pensa à luz da história da igreja, desde o Antigo Testamento até agora, em meio a pessoas que professam a fé, há muitos que professam apenas da boca para fora. Em determinadas situações, elas abandonam e rejeitam a Cristo, e voltam a viver a vida no mundão. E é interessante que ele usa aqui uma expressão, olha só aqui, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que estão crucificando a Cristo novamente. E aqui é o grande desafio, as pessoas elas estavam achando, porque elas estavam sendo perseguidas, e corriam risco de perder o trabalho, de não participar mais de determinadas reuniões, da própria família, ou talvez até de serem assassinados por causa da fé. Elas dizem, então nós vamos abandonar a fé, nós vamos negar que nós não cremos mais em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e está tudo certo. Aí o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, se vocês acham que vocês vão livrar do sofrimento, vocês vão encarar um sofrimento muito pior, que é o sofrimento da ira de Cristo. E é interessante que o próprio Jesus falou isso lá em Mateus 10, verso 28, ele diz, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então eles estavam com medo de serem mortos, de serem assassinados, deles tirarem a vida deles. Eles tinham que entender que se eles morressem em Cristo e crescem em Cristo como seu Senhor e Salvador, tirar a vida é o menor problema que eles tinham, porque eles têm a vida eterna, teria a vida eterna. Só que por causa desse medo, muitos estavam rejeitando, e essa carta então veio para poder exortá-los, para que eles pudessem avaliar e pudessem refletir o seu próprio coração, se eles eram de fato seguros na fé, ou se a fé deles era apenas uma fé religiosa. E aqui é uma fé religiosa com alguns indícios que são pesados. Olha só, foram iluminados, diz aí o verso 4. É interessante que essa palavra, naquele contexto, naquela época, eram pessoas que tinham professado a fé em Cristo, que tinham sido batizadas, elas tinham tido uma iluminação, é uma expressão usada dentro do contexto. Você foi batizado? Então você foi uma pessoa iluminada. Elas professaram a fé, só que fizeram isso da boca para fora, não fizeram isso com o seu coração voltado totalmente para o Senhor, porque você pode, e todos vocês que são membros dessa igreja, ou que são membros de alguma igreja, normalmente presbiteriana, as pessoas fazem uma profissão de fé. Eu fiz e cada um de vocês fizeram. Nós professamos crer na Escritura como palavra de Deus, nós professamos crer em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós professamos crer que somos pecadores, confessamos que cremos em Cristo e somente em Cristo como único mediador, único Salvador. Ok, mas quando a gente faz essa profissão, e vocês fazem essa profissão e a liderança está avaliando, a liderança não consegue olhar para o coração de vocês e saber se o que vocês estão falando, ou saber aquilo que eu falei, veio do coração. Nós não temos poder para isso.
E é possível que às vezes as pessoas façam por várias razões, sem isso vir do coração. E nesse sentido, elas foram iluminadas, provaram dons espirituais, literalmente também era usado para a Santa Ceia, porque eles comeram do pão, participaram do cálice, tiveram comunhão com outros irmãos, então eles experimentaram uma comunhão graciosa, eles tiveram um envolvimento muito profundo dentro do seio da igreja. E aí o texto continua ainda: e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Experiências com o próprio Espírito Santo. E que experiências são essas? Que experiências poderiam ser? Que experiências as pessoas poderiam ter sem ter um coração convertido? E é interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 22, a partir do versículo 22, Jesus fala algumas experiências que pessoas tiveram sem serem convertidas. Olha só, Mateus 7, a partir do verso 22. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartam de mim. Então Jesus deixou muito claro no Sermão da Montanha, quando ele está concluindo o Sermão da Montanha, que pessoas religiosas, ou seja, elas têm a ação do Espírito Santo na vida delas, o Espírito Santo usa a vida delas para pregar a palavra de Deus, usa a vida delas para poder orar e milagres acontecem, mas essas pessoas não são convertidas, essas pessoas não são regeneradas, essas pessoas elas tiveram um baita de um envolvimento, mas um coração ainda distante de Deus. É interessante que ele vai dizer isso no verso 6, olha só o verso 6 aqui: e caíram, sim, esse caíram aqui, literalmente não é uma queda, que normalmente um cristão, e todo e qualquer cristão está sujeito a ter uma queda, ter uma vacilada, todos nós já fizemos isso e ainda faremos isso, e depois se arrepende, e depois volta para o Senhor. Não é essa queda aqui, o caíram aqui é que abandonaram, é que rejeitaram, é que negaram aquela profissão que havia feito, agora estão dizendo que não acredita mais. É interessante que é algo literalmente grave aqui nesse sentido. E aqui, continuando a explicação do texto, ele vai dizer, olha aqui, verso 6, vamos terminar aqui, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Ou seja, uma pessoa que um dia professou a sua fé, ela viveu na vida da igreja, ela se envolveu na vida da igreja, ela foi batizada, ela participou do ministério, talvez foi um pastor, talvez foi alguém que cantava, talvez alguém que trabalhava no departamento infantil, trabalhava no ministério, estava envolvida na vida da igreja, mas de repente essa pessoa, por alguma razão, ela abandona tudo, ela rejeita a Cristo, ela nega a Cristo, e o texto está dizendo que essa pessoa está crucificando novamente Cristo, e Cristo não vai ser crucificado novamente, que essa pessoa está zombando de Cristo. Então essa pessoa, ela está rejeitando o autor da salvação, e ele diz que essa pessoa é impossível, ele usa a expressão, é impossível que a pessoa um dia possa ter um verdadeiro arrependimento. É interessante que a Bíblia cita alguns exemplos disso. Deixa eu dar o primeiro exemplo lá em João capítulo 17, verso 12. Jesus falando, Jesus ele chama 12 apóstolos, mas um dos 12, ele diz no verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho, de quê? Da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quem que era o filho da perdição? Judas. Judas conviveu com Jesus 3 anos. Judas era um apóstolo, ele pregou, ele orou, e milagres aconteceram. Mas Judas rejeitou a Cristo, e negou a Cristo quando ele o entregou. E ele, ainda que ele tentasse arrepender, não houve arrependimento para a vida dele, ele teve remorso. Diferente de Pedro, que também andou com o Senhor Jesus, caminhou com Jesus, negou a Jesus, mas se arrependeu. Mostrou uma diferença enorme entre
2 apóstolos que haviam negado a Cristo, mas um caiu e se levantou, o outro caiu definitivamente em perdição eterna. E é interessante que a palavra de Deus, 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo diz: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E apostatar da fé, a palavra fé no grego, ela traz 2 ideias. Ela traz a ideia da fé como um dom de Deus, lá em Efésios 2:8, que a fé é um dom de Deus, e não é dessa fé, mas a palavra fé também significa o conteúdo doutrinário, o conteúdo teológico, aquilo que você professa, mas você pode professar só com a boca e não com o coração. E aquelas pessoas, por alguma razão, elas professaram que Cristo era Senhor e Salvador da vida delas, mas quando as coisas ficaram difíceis e complicadas, elas rejeitaram. Mas não foi uma simples rejeição, porque elas tiveram uma caminhada, elas tiveram várias experiências e elas negaram isso. E é nesse sentido que não há mais arrependimento. E aí não é que elas sejam salvas e elas perderam a salvação, é que elas nunca foram salvas, é que elas nunca foram convertidas, mas elas eram pessoas religiosas. E nós, infelizmente, a gente já viu isso, principalmente aqui na própria igreja brasileira, nós temos aqui 3 pastores: Ricardo Gondinho, pastor famoso na Assembleia de Deus durante muitos anos, Caio Fábio, pastor presbiteriano, e Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista. 3 líderes famosos, 3 líderes que pregaram, 3 líderes que foram muito usados por Deus, mas que a confissão de fé deles hoje não condiz mais com a confissão da Escritura. Todos esses 3 e muitos outros, mas em especial esses 3, eles não acreditam mais nas Escrituras como palavra de Deus. Então eles, se você fala, não pastor, mas eles acreditam em Cristo. Acreditam em Cristo, mas não no Cristo das Escrituras. Eles acreditam no Cristo do coração deles. Eles acreditam não mais que a necessidade de uma vida de santidade, igual a Bíblia diz. Você pode ter quantos casamentos você quiser, você pode ter relacionamento homossexual se você quiser, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, desde que você tenha temor de Deus. Então, Caio Fábio, Ed René Kivitz e Ricardo Gondinho, 3 homens, 3 líderes apostataram da fé. E nós estamos falando, se esses homens, e quem diria que aqueles homens naquele auge, você olhar e falar, não, mas isso aí é crente para valer, porque a gente normalmente julga de uma forma equivocada muitas vezes. E os frutos que definem uma conversão, uma regeneração, não são frutos no sentido de trabalho, de serviço, é frutos de caráter, frutos de um coração voltado para o Senhor. Então, o desafio que nós precisamos ter, à luz das Escrituras, que essas pessoas, quando abandonam a verdade bíblica, a Bíblia diz que eles abandonaram porque, de fato, nunca foram pessoas convertidas. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 19, diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Então, quando uma pessoa abandona a fé cristã, abandona que não mais acredita em Cristo como seu único Senhor e Salvador, não acredita mais nas Escrituras, palavras como palavra de Deus, que é a autoridade máxima, porque um grande ponto aqui é a questão das Escrituras sagradas, porque tanto Ed René Kivitz, Caio Fábio e muitos outros, se você perguntar de Cristo, eles vão dizer que acreditam em Cristo, mas não mais nas Escrituras do jeito que elas são. Então, para eles, as Escrituras não é inspirada por Deus, algumas partes são, não é mais a autoridade máxima, só aquilo que interessa para cada um deles. Então, o desafio que fica para a minha vida e para a sua vida, é que a gente precisa acreditar em Cristo do jeito que a Escritura diz, e não do jeito que eu acho que ela diz, e não do jeito que eu quero que ela possa dizer, porque a Escritura é a palavra de Cristo. Então nós precisamos entender isso. E aí ele vai dizer, ele vai confirmar isso no verso 7 e o verso 8, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Então,
Ele no verso 7, ele vai dizer, olha, a mesma chuva, no verso 7 ele vai falar de uma chuva que cai na terra e produz frutos, que é uma bênção. Mas no verso 8 ele vai dizer, no verso 8 ele diz, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então ele conclui essa parte sobre a importância da gente avaliar a fé, avaliar a vida das pessoas, e o fruto delas vão dizer. Se elas permanecem, elas produzem bons frutos, então ok, está tudo certo, é gente convertida. Mas se elas estão produzindo frutos maus, que é a rejeição, que é a negação, que é o abandono da fé, então elas estão produzindo ervas daninhas, e o fim delas é a destruição final, falando sobre a condenação. E por último, na verdade o desafio que fica aqui antes de lançar o terceiro e último ponto, que já é uma conclusão também, qual que é a aplicação que fica para a minha vida e para a sua vida, né? Seria, você conhece, preste muito bem nessas palavras aqui, você conhece sobre Cristo ou você conhece a Cristo? Você sabe a respeito de Cristo ou você sabe que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Você professou a Cristo como seu Senhor e Salvador somente com a sua boca, com os seus lábios, ou você fez isso também com o seu coração? Porque lá em Romanos, capítulo 10, diz assim, verso 9, se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Então há esse desafio entre confessar com a boca e crer com o coração. Então quem realmente crer com o coração é uma pessoa convertida, é uma pessoa regenerada, que ela pode passar por perseguição, ela pode passar por sofrimento, ela pode passar por inúmeras lutas, ela pode até rejeitar a Cristo momentaneamente, como Pedro fez. Mas ela se arrepende logo e volta a sua vida para Cristo, como o apóstolo Pedro fez. Então o desafio que fica é, e o autor de Hebreus, ele está pregando isso para a igreja, e está dizendo, o que você precisa pensar, o que você precisa refletir, entender que a fé cristã é uma fé que você precisa entender, que não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que é salvo, não é todo mundo que vai para a igreja, que frequenta a igreja, que é salvo, porque não é a igreja que salva, quem salva é Cristo. Então a nossa fé, e aí a gente serve para avaliar, olhando para a igreja, mas olhar para o seu próprio coração e entender, meu coração é um coração convertido? Porque a sua vida eterna depende disso. Não é mais 10 anos, não são mais 20 anos, ou 50 anos, ou talvez 60 anos. Se é uma decisão errada que você toma, você perdeu 20 anos, 30 anos, mas se é uma decisão errada, se essa decisão é errada no seu coração, você está perdendo a vida eterna, não são alguns anos de vida, e você pode até viver uma vida razoável aqui, sem passar por tanta perseguição, por tanto sofrimento, mas o que você está deixando de ter, é a vida eterna, se você não tem um coração realmente convertido. E aí não tem nenhuma outra salvação fora Cristo. A última lição, do verso 9 ao verso 12, ele agora consola, porque ele pegou pesado agora com aquela igreja, com aquele povo, falando, olha, eu quero que vocês reflitam sobre a conversão de vocês, porque há muitas pessoas que tiveram muito envolvimento, estão rejeitando e estão negando a Cristo. Mas aí a partir do verso 9 ele diz, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores esperam, coisas relacionadas com a salvação. Olha só, então aqui ele está dizendo, enquanto do verso 4 até o verso 8, ele fala sobre as pessoas que são apenas religiosas e que nunca foram salvas, do verso 9 até o verso 12, ele está falando sobre a verdadeira fé, é a fé que continua a perseverar, firme em Cristo como Senhor e Salvador. Então ele faz esse jogo aqui de cintura, no sentido de que ele está consolando e confortando, quanto a vocês, porque os outros, que são apenas religiosos,
e que estão negando a Cristo, não tem salvação para eles. Mas quanto a vocês, ele diz muito claro, quanto a vocês, coisas melhores em relação à salvação. E aí ele vai explicar isso a partir do verso 10, olha só o que ele diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Ele está trazendo uma evidência da salvação daquele povo. Está dizendo que eles estão trabalhando e amor, trabalho e amor. Eles servem, eles procuram servir, fazer um bocado de coisas para servir ao Senhor, mas faz isso por amor ao Senhor e não por amor ao trabalho. Porque às vezes você gosta de servir na igreja, mas você precisa, acima de tudo, servir na igreja, ou servir no seu trabalho, ou servir na sua família, servir onde for, mas você precisa servir por amor a Deus acima de tudo. Então é o amor a Deus que deve nos mover a trabalhar e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então amor e trabalho são evidências claras de uma pessoa convertida, de uma pessoa regenerada. Esse é o grande desafio, amor e trabalho. Então se você é uma pessoa que trabalha, mas que não demonstra amor, ou que demonstra amor, mas que não trabalha, está errado. O casamento aqui é amor e trabalho, são evidências claras da nossa conversão, da nossa salvação. E depois ele vai dizer no verso 11, mais uma evidência: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para que a plena certeza da esperança. E ele diz: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, falando sobre a importância e a necessidade de perseverar até o fim, trabalhando, amando o Senhor e demonstrando dia após dia da melhor forma, seja o trabalho que você faz na sua casa, seja o trabalho que você faz na sua empresa, seja o trabalho que você faz na igreja. Você precisa trabalhar com essa motivação: eu amo o Senhor, e porque eu amo o Senhor eu trabalho. E se você está com essa perspectiva, então você está no caminho certo e está demonstrando, não só para as pessoas, mas para você mesmo, que a sua vida pertence ao Senhor. E é interessante que essa perseverança, ele diz de perseverar até o fim, de perseverar até o fim. Verso 10, ele diz, mostrando até o fim. A verdadeira salvação, ou a verdadeira conversão, é para aqueles que estão perseverando até o fim. Você quer saber se você é realmente salvo? Então persevera na fé até o fim. Se você estiver perseverando na fé em Cristo até o fim, e o fim pode ser uma doença vem e te leva, um acidente vem, ou uma perseguição, e você, não importa, mas se você, em meios aos problemas de saúde, em meios aos problemas de trabalho, em meios aos problemas de perseguição, seja qual for, mas se você está mantendo firme, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Salvador. É interessante que o próprio Cristo fala, lá em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar elas das minhas mãos. Então a nossa vida eterna, ela não depende de nós, ela foi nos dada por Cristo e é sustentada por Cristo. E não há nada que possa nos tirar da mão de Cristo. E se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, então você vai ser capacitado pelo Espírito Santo a estar dia a dia buscando. E por último, ele vai dizer aqui no verso 12, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que têm fé, ou que pela fé, pela paciência, herdaram as promessas de Deus. Então ele está dizendo, um grande desafio aqui para que a gente não seja preguiçoso, a gente precisa perseverar, e nessa perseverança, não seja preguiçoso, porque você vai ter em algum momento, vem aquela preguiça, dá aquele desânimo, ele diz, não deixe que a preguiça tome conta do seu coração. Tem hora que ela vem mesmo, mas você precisa lutar contra isso. E se você for um crente superficial na fé, um crente imaturo na fé, você vai deixar a preguiça tomar conta do seu coração, vai deixar de vir na igreja, vai deixar de orar, vai deixar de ler, e você passa semanas assim, e vai achar normal. Mas é por isso que ele está dizendo, não seja preguiçosos, né? Não seja preguiçoso, e é um desafio aqui,
a participação do culto, o desafio da IBD, o desafio de participar de um PG, tudo isso são bênçãos de Deus para me ajudar a não ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa, e ele está falando de preguiça aqui, é claro que a gente podemos pensar em preguiça no trabalho, preguiça em casa, preguiça nos estudos e preguiça espiritualmente. E lembra que preguiça é pecado. Não só a preguiça em casa, não só a preguiça de fazer as coisas que a gente deveria fazer, mas a preguiça de crescer. A preguiça, não, mas eu já sei bastante. Não, mas eu já não vou na igreja hoje, não vou ler a Bíblia hoje, não, porque isso é preguiça. E preguiça é pecado. Então ele está dizendo, não seja preguiçoso. Imita aqueles que pela fé. E aí no capítulo 11 de Hebreus, ele vai dar uma evidência de dezenas de pessoas que são exemplos de fé que nós devemos olhar e seguir. Você não deve seguir aquele exemplo de fé de uma pessoa que está caindo, porque se você ficar olhando para essa pessoa, você vai ficar caindo também. Você tem que olhar para o exemplo de fé de uma pessoa, e há homens e mulheres, apesar de serem falhos, de terem dificuldades, mas que são pessoas que são exemplo para nós. Todos nós precisamos conhecer pessoas, homens e mulheres, que devem ser exemplos para nós, e você deveria ser exemplo para outras pessoas. Esse desafio de você olhar para pessoas que são mais maduras que você, para que outras pessoas pudessem olhar para você e também pudessem seguir os teus caminhos, já que você está seguindo o caminho de Cristo. Então esse é o grande desafio para a nossa vida. E eu quero então concluir dizendo, primeiro, a você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou a você que entregou, mas entregou talvez só da boca para fora, arrependa, enquanto há tempo. E creia não só com a sua boca, mas com o seu coração, enquanto há tempo. Porque se você não fizer isso, a religiosidade pode endurecer o seu coração. E um dia você pode cair como Caio Fábio caiu, como Ed René Kivitz caiu e como muitos outros caíram. Nenhum de nós somos melhores. Então, o grande desafio é um arrependimento genuíno que possa trazer mudança de vida. E você que é crente, você que já ama o Senhor, a pergunta é, você está crescendo na fé ou você está com preguiça? Você está buscando melhorar a sua vida cristã ou está acostumado com a sua vida cristã do jeito que está? Porque nós não podemos ficar do jeito que nós estamos, nós somos conclamados a crescer na fé. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, quero colocar a vida, a minha vida e a vida de cada irmão, cada irmã aqui nesse momento, pedir que o Senhor, que conhece nossos corações, sabe daquilo que a gente mais precisa, ó Deus. E se há alguém que ainda não entregou a vida a Cristo, o que essa pessoa mais precisa, ó Deus, é do agir do Teu Espírito, quebrantando o coração e a alma, para se render a Ele, somente a Ele, não apenas da boca para fora, mas com o coração. E para aqueles que já se renderam a Cristo, ó Deus, mas têm encontrado dificuldades para crescer na fé, que têm encontrado obstáculos, ó Deus, para amadurecer em uma fé mais saudável, em nome de Jesus, dê a disposição ao coração e dê meios para que haja crescimento, e crescimento genuíno e saudável, porque todos nós, ó Deus, queremos glorificar o Teu nome com a nossa vida, não apenas com as nossas palavras, não apenas com as nossas canções, não apenas com as nossas orações, mas queremos fazer isso com a nossa vida, com o nosso trabalho, com tudo que temos e com tudo que somos. Vamos ficar em pé para receber a bênção, por favor. E que a bênção do Deus, o Pai Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, de bondade, bem como a graça maravilhosa de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, bem como a comunhão, a santificação e o poder do Espírito Santo, que consola, que conforta, que edifica, que restaura, que cura. Assim, ó amados irmãos, recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.
Amém. Podem sentar. Não sei se o pastor Pedro tem algum aviso. O único aviso que eu tenho aqui para dar é sobre domingo que vem. Nós não temos o culto às 9 horas. Nós temos 8h30 da manhã, um café da manhã, que é a Páscoa, né? E